Então, vamos lá, ó. Correção da lição de casa, matemática, página 277. Vocês fizeram? Sim. Na questão 4, era continha de mais ou de menos? Demais. De mais? Menos? Sim. É Mais ou demais. menos? Mais. Menos. Qual página, Pro? Tá enchendo o tanque. Aí já encheu. Aí é mais. Qual página, Pro? Mais combustível. E tem restinho 277, aí Vi. é mais. De mais, Davi? Por que é de menos, Vinícius? Nem sei. Hein, Vi? O que você acha que é de menos, Vinícius? Porque tá consumindo, então ele tá gastando. Muito bem. Então, ó, o ponteiro de um mostrador do combustível marcava 3/4 do tanque. Ao dirigir por determinado tempo, o motorista observou o marcador do combustível apontando 1/4 do tanque. Que fração do tanque indica o consumo de combustível durante este período? É continha de menos. Tá? Ele tinha 3/4, ele gastou 1/4. Então, agora ele quer saber com quanto que ele gastou. Certo? Uhum. Então, vocês teriam que fazer a continha. 3/4 menos 1/4, que é igual a quanto? 2/4. 2/4. Tá? Então, 3/4 menos 1/4 é igual a 2/4. Na linha, a fração que indica o consumo é 2/4. Certo, Davi? Ele gastou, não é que ele abasteceu. Se ele tivesse abastecido, ele seria a continha de mais. Dani Marcos, página 277. Pode apagar? Pode. Que página? 277. Então, vamos lá, Vitória. Complete corretamente o quadro conforme o modelo. Fração que representa a figura inteira. Quanto que eu tenho aqui no total? 10. 10, 10 embaixo, quanto? décimos. 10 décimos, que é a fração inteira, tá? Vi, qual que é a fração que representa a parte pintada da figura?
Vitória? Aqui uma ficou baixo. Ficou. Tá ruim. Tá me ouvindo? Sim. Vai. 7 décimos. Então, eu tenho 7 décimos pintados. Fração que representa a parte da figura que não foi pintada, Vi? Eu Que coloquei conta que 10 eu faço? décimos. Eu coloquei 10 décimos menos 7 décimos, que é igual a 3 décimos. Então, ela pegou dos 10 décimos que tinha, ela pintou 7, então falta pintar 3 décimos. Gabi, aqui você só tinha que contar quantos espacinhos tem no total, em quantas partes, tá? O desenho foi recortado. E para ele representar uma fração inteira, o mesmo número que estiver em cima vai ter que ficar embaixo. Tá? Então, se eu tiver 15 quadradinhos aqui cortados, eu vou colocar 15 quinzeavos. Tá? Aí, depois daquilo que a gente sempre fez, tá? A quantidade de quadradinhos que foram pintados em cima e o total de quadradinhos embaixo. Aí eu faço a conta de menos do lado. Uma fração menos a outra fração. Entendeu? Letícia? O de baixo aqui, Lê. Qual é a fração inteira que eu tenho aqui? 7 sétimos. 7 sétimos. Qual é a fração que representa a figura pintada, Lê? 4 sétimos. Fração que representa a parte da figura que não foi pintada. 7 sétimos menos 4 sétimos, que dá igual a 3 sétimos. Certo, pessoal? Uhum. Rafa? Oi. A última. Qual Tá. a fração inteira aqui? 8 de 8. 8 oitavos. 5 oitavos. Qual a fração que representa a parte não pintada? 5. Primeiro aí, nessa parte, você coloca 8 oitavos. E menos 5 oitavos. Que dá 3 oitavos. Certo, pessoal? Certo. Alguma dúvida? Não. Não esqueçam de colocar o tracinho da fração, tá? Posso apagar? Pode. Dani, pode? Pode. Davi? Taqueda, posso apagar? Posso apagar, Davi? Já eu não copiei, já fiz, né? Você corrigiu? Tá certo.
Tá bom. Então, coloque um correto, página 288. 278, desculpa. 278. Complete corretamente as lacunas com os números que faltam. Então, aqui era fácil. Certo? Que número? Menos 1, que dá 7. 8. 8. Aqui embaixo, só copio o número 9. Certo? Uhum. Que número menos 8 que dá 2? 10. 10. E aqui embaixo, só copio o número 12. Que número mais 2 que dá 9? 7. Ou vocês poderiam fazer 9 menos 2, que vai dar 7 também. A operação inversa. Embaixo só copio o 10. Que número que mais 13 vai dar 19? 6. Ou 19 menos 13, que também dá 6. E o de baixo eu só mantenho. Certo? Uhum. Facinho, né? Corrigiram? Sim. Pode apagar? Pode. Pode, Dani. Pode. Luan. Pode. Questão 7. Manuela é uma pessoa que tem muitas habilidades com trabalhos manuais. Agora, ela está trabalhando com enfeites para a festa de aniversário. Para o próximo aniversário, ela conseguiu produzir 2/10 de todos os enfeites durante o final de semana. Depois, ao longo da semana, produziu ainda 2/10 de todos os enfeites encomendados. Que fração indica a parte da encomenda que falta ser produzida por Manuela? O que vocês colocaram? Eu coloquei 7 décimos. 7 décimos. Por que 7/10? Porque 5 décimos mais 2 décimos igual a 7 décimos. E você, Vitória? Eu coloquei outra, eu coloquei 3 décimos. Quantas? 3 décimos. Por quê? Eu fiz 5 décimos menos 2 décimos e fiz 3 décimos. Você acertou a resposta, só errou o cálculo, tá? Aqui no caso, pessoal, ela já fez 2/10 e depois ela fez 5/10. Aí a conta que o Vinícius fez, 2/10 mais 5/10, 7/10. E aí tem que ver quanto que falta para formar um inteiro, ou seja, para formar 10/10. Tá? Então ainda falta 3/10 para fazer. Certo? Questão B de bola. Página 279. Situação problema envolvendo a subtração de frações. Uma das situações mais comuns envolvendo cálculo de subtração com fração
é aquela em que queremos descobrir a fração que falta para completar um inteiro. Leia na situação seguinte um exemplo. Um recipiente será completamente cheio com água. Até o momento, a água que escorre pela torneira já preencheu 11/13 da capacidade do recipiente, como mostra a figura ao lado aí, ó. Tá daqui. Que fração do recipiente ainda falta para ser preenchida com a água? Para responder, vamos considerar que a capacidade total do reservatório é de 1 unidade. Então, tem que ter a fração inteira. Pois estamos considerando frações de 1 unidade. Então, para descobrir a fração que falta para completar a 1 unidade, basta calcular a diferença. 1 menos 11/13. Como a fração que estamos subtraindo tem denominador 13, podemos considerar que 1 é igual a 13/13. Então, uma fração inteira é considerada o número de cima e o número de baixo iguais. Certo? Uhum. Então, se eu quiser uma fração inteira de 5/5, por exemplo, é uma fração inteira. 4/4 é uma fração inteira. Tá? Os dois números têm que ser iguais para dar uma fração inteira. Veja o esquema na figura. Total do reservatório, 13/13. Então, aqui eles já foram preenchidos 11. Então, ele falta ser preenchido 2. Então, eu posso fazer 13/13 menos 11/13. Aí eu descubro qual é o que está faltando. Certo? Davi e Rafaela, ativa a câmera, por favor. Muitas outras situações podem envolver a subtração de fração, inclusive com a necessidade de se efetuar também a adição de frações. Nos exercícios seguintes, mostraremos algumas. Leia com atenção e resolva as questões. Estou na página 280. Um aquário está com 3/9 de sua capacidade. Entretanto, ele ficará cheio com 8/9 de sua capacidade, evitando assim o risco de transbordar. Veja na figura um exemplo. Então, que fração de capacidade total ainda deve ser preenchida com água? Então, para ele formar os 8/9 aqui que ele está falando, quantos mais eu tenho que colocar de água? Gabriela. Não só o Vinícius e a Vitória estão respondendo hoje. Neste caso aqui, pessoal, ele não pode ter uma fração inteira, tá, do aquário, senão corre o risco de transbordar a água. Tá? Então, ele vai considerar um nível bom 8/9. Certo, Gabi? É. Desses 8/9, ele já colocou 3/9. Quanto que falta colocar ainda? Nano? Hã? 2/9? Presta atenção, ó. Qual é a capacidade do aquário? Que ele está falando no enunciado. Gabi? Nano? Hã? Nano? Nono que? A capacidade, ó. Entretanto, ele ficará cheio com 8/9. 8/9. Certo? Uhum. Ele já tem preenchido, ele já colocou água lá, 3/9. Então, eu faço aqui conta de mais ou de menos? Mais? Menos. Porque ele já tem. Então, ele vai tirar essa diferença. Então, ele tem preenchido 3/9. Tá, Gabi? Tá.
Agora ele faz a conta. 8 menos 3. 5. E o 9 eu só copio. Tá? Entendeu, Gabi? Sim. Se ele está falando que já colocou uma quantidade, então você tem que subtrair essa quantidade do total, para ver quanto falta. Então, faltam preencher 5/9 de sua capacidade. Questão 2. Fez a questão 2, Marcos? Não, Por quê? é que eu não entendi. Você não entendeu o que você não quis fazer? Entendi. Então, faz agora. Pera, é da página 280? Sim. Para fazer um pão, o cozinheiro usará 7/8 quilos de farinha na receita. Mas para fazer o bolo, ele usará 3/8 em sua receita. Que fração de quilograma corresponderá à diferença na quantidade de farinha usada nas duas receitas? Qual é a diferença, tá, Marcos, de uma receita para outra? Peraí. Para fazer a diferença, eu tenho que fazer conta do quê, Marcos? De menos. Menos. Qual que é a fração maior que eu tenho aqui? 7/8? 7/8 menos quanto? 3/8. E dá 4/8. Certo, pessoal? Então, a diferença é de 4/8. Certo? Em quarto ano, certo ou errado? Tem gente que não está respondendo nada. Certo. Certo. Dá uma prova sobre isso, eu quero ver. Questão 3. Cláudio trabalha em um escritório que fica um pouco longe de sua casa. De todo o trajeto que tem de percorrer, 9/20 ele percorre de patinete, que é um meio de transporte que ele está acostumado a usar e considera divertido. Página 281. Depois, Rafa, arruma sua câmera e Marcos também. Depois ele usa um ônibus para percorrer 5/20 de todo o trajeto. E o restante do caminho percorre a pé, pois geralmente encontra um colega de trabalho
e os dois gostam de conversar enquanto caminham. De acordo com essas informações, responda ao que se pede. Que fração do trajeto ele percorre de patinete e de ônibus, Dani? Oi. Qual é o trajeto que ele percorre tanto de patinete quanto de ônibus? 5 e 20 avos. Na página 280, qual é a outra fração que eu tenho? 9 e 20 avos. Essa conta é uma conta de mais ou de menos? De mais? Isso. Se ele quer saber o percurso que ele percorre com os dois, tá? Com o patinete e com o ônibus, eu faço conta de mais. 5 mais 9? 14. 14. E embaixo eu mantenho os 20 avos. Certo? Sim. Posso fazer também 9 20 avos mais 5 20 avos. Vai dar na mesma. Então, ele percorre 14 20 avos do trajeto de patinete e de ônibus. Ó, o acento no O do ônibus, hein? Takeda, que fração do trajeto falta para ele percorrer a pé? Fez, Davi? Luan? Luan? Oi! Você fez a B da página 281? Vinícius, fez? Sim. O que você colocou aí? 1 menos 14 20 avos igual a 20 20 avos, que igual a 6 20 avos. Tá. Aí, então, o número inteiro seria... Pode deixar a sua, tá, Vini? 20 20 avos, tá? Menos os 14 20 avos que ele já percorreu, que é igual a 6 20 avos. O meu tá igual ao do Vini. Quase igual. Tá bom? Tem que dar esse resultado aqui, ó. Então, faltam percorrer 6 20 avos do trajeto a pé.
Letícia? Que fração do trajeto total indica a diferença entre o percurso feito de patinete e o percurso feito de ônibus? 9 menos 5 que dá 4 E essa é a diferença. Então, aqui, pessoal, é a diferença do que ele andou de patinete, tá? Menos o que ele andou de ônibus, que dá a diferença de 4/20. Certo? Certo. Página 282. Posso limpar aqui? Davi, pode limpar? Pode. Rafa? Fernanda é costureira e tem uma caixa cheia de botões de cores azul, vermelha e laranja. Do total de botões, 17/30 são de cor azul e 6/30 são de cor laranja. O restante dos botões é de cor vermelha. Sabendo dessas informações, responda ao que se pede. Então, primeiro aqui, que fração do total de botões é de cores azul e laranja? Então, eu somo as duas frações, tá? 17/30 mais 6/30, que é igual 23/30. Certo? Certo. Então, do total de botões, 23/30 são de cores azul e laranja. Que fração dos botões é de cor vermelha? Então, eu faço o total, número inteiro, 30/30, menos 23/30, que foi o valor que eu achei na continha A, que é igual a 7/30.
Calcule a fração do total de botões que indicam a diferença entre os botões de cor azul e os de cor vermelha. Então, a diferença eu faço continha de menos. Então, eu tenho 17/30, certo? De botões na cor azul, menos 7/30 de botões vermelho, que é igual a 10/30. Certo? Quem não responder fica sem nota, tá? Só o Vinícius está me respondendo. Eu tô avisando vocês. Depois não vim reclamar. Certo? Seu Davi, Dona Gabriela, Marcos, Luan, Letícia. Posso apagar? Pode. Peraí.